Olá a todos os ouvintes do canal Estratégia da Paz, tudo bom com vocês? E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o poder, mas eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre diversos aspectos do poder na nossa sociedade, né? Por exemplo, por que as pessoas buscam tanto o poder? Por que às vezes a gente observa em certas situações que aparentemente ali não existe uma relação de poder, mas na verdade ela está acontecendo ali, só que de uma maneira velada. Então eu acredito que o poder nos dias de hoje seja um tema central para vários tipos de discussão. No ambiente de trabalho, por exemplo. Muitas vezes, se a gente começa a observar ali, pela lógica, não faz sentido certas coisas, se você for pensar racionalmente, né? Às vezes você vê uma pessoa ali que ela está ali num cargo de chefia, né? Às vezes ela não ganha ali muito mais para fazer aquilo, né? E acaba tendo muito mais responsabilidades. Mas por que parece que a pessoa valoriza tanto aquilo e quer tanto estar lá naquela situação? Provavelmente pela questão do poder, né? A questão dela estando ali, diversas coisas acontecem de maneira diferente ao redor dela do que se ela estivesse ali num cargo comum, né? Então, a maneira ali que às vezes as pessoas vão tratar ela já vai ser diferente, né? Já vai ser com uma outra intenção, né? As pessoas às vezes vão medir mais as palavras, as atitudes, né? Que elas vão entender ali que dependendo do que for feito, haverá uma consequência, né? Que essa pessoa tem o poder dela conta mais ali, né? No ambiente. E outros aspectos mesmo, como a aprovação das outras pessoas, ela acaba tendo ali uma ilusão de que ela está sendo mais aprovada, ela está sendo mais aplaudida pelas pessoas ali do ambiente, né? O que muitas vezes não necessariamente funciona dessa maneira. Às vezes as pessoas ali só estão fazendo um teatro mesmo, né? Acompanhando aquele teatro e não aprovam necessariamente aquela pessoa, mas toda a circunstância ali faz com que a pessoa desempenhe aquele papel, entenderam? Então, tudo isso cria toda uma ilusão em volta, que algumas pessoas valorizam muito essa ilusão, né? Elas não gostariam de viver ali a realidade, né? Olhar os fatos com maior realidade. Não, elas preferem ficar presas a essa ilusão, que elas têm aquele poder, aquela influência. E se essa pessoa assim tentasse olhar o mundo, as coisas com uma outra perspectiva, ela observaria ali que aquilo ali é um mundo pequeno, entendeu? Que aquilo é uma só das faces do dado. Ela fica muito presa àquilo, né? E ela saindo ali daquele ambiente, ela vê que ela já não é mais nada, entre aspas, no outro ambiente, em outro lugar, né? Algumas pessoas, assim, têm até fatos históricos que mostram que, dependendo, às vezes a pessoa tá tão ligada nessa questão do poder, que quando esse poder
poder ilusório, né, é tirado dela, algumas pessoas acabam muitas vezes se matando ou ficando totalmente loucas, né? Porque elas só estão conseguindo observar ali aquela cena, né? Aquele poder ali que ela perdeu e para ela já não faz às vezes mais sentido viver porque a vida não faz sentido sem todo aquele aparato que gira em torno dela. Então é engraçado, não é engraçado, assim, mas é bizarro, né? Quando você começa a observar e ver fatos históricos que mostram isso, e como que a luta pelo poder ainda é algo muito assim, muito presente na nossa sociedade. E eu não sei se vai chegar algum momento que isso vai mudar ou talvez vire outra coisa, né? Mas até os dias de hoje é algo muito presente. E essa questão do poder acaba levando a um outro comportamento também muito assim comum, né? Que é a busca desenfreada por dinheiro. Porque a pessoa aí, o ser humano médio, normal aí, comum, ele tá lá, ali vivendo a vida dele e ele começa a observar assim que quando a pessoa tem um dinheiro a mais ali do que as demais pessoas daquele ambiente, ela passa imediatamente a ter certos privilégios. E esses privilégios eu poderia chamar assim como um certo poder a mais ali naquele ambiente. Então, uma vez que a pessoa começa a perceber isso, às vezes ali na infância, adolescência, ela já começa a se dar conta disso e ver como isso é muito determinante na nossa sociedade, começa a virar algo assim que as pessoas começam a buscar desenfreadamente por mais dinheiro. E nunca para essa busca, né? É mais dinheiro para, às vezes a pessoa vai lá e acha que precisa ter um carro com super caro que ostente algo, que mostre que ela ali está podendo, né? E às vezes a pessoa ela nem precisa daquilo, né? Ou às vezes não teria condições de manter aquilo, né? Ali é uma fachada, né? E ela acaba fazendo isso para ter esse poder ali. Naquele momento ela tem um certo poder, as pessoas vão, onde ela for, as pessoas vão olhar ela de outra maneira. Muitas pessoas vai ter um tratamento diferenciado com essa pessoa, né? E aí a pessoa começa a basear a vida dela nisso, né? Basear no fato de se eu não tenho nada, eu não sou ninguém, e se eu tenho alguma coisa, eu já sou tudo, eu posso tudo. Algumas pessoas começam a pensar que elas podem fazer o que elas quiserem, por ter um dinheiro a mais, um poder a mais, se comparado a outras pessoas ali da sociedade onde elas estão convivendo, né? Então isso já chega num outro assunto que eu gostaria de falar aqui, às vezes dentro da casa da pessoa, né? Uma situação hipotética, um homem e uma mulher casados, por exemplo, né? E às vezes ali o homem ali, só ele que trabalha e a mulher não trabalha, então ele que tá trazendo ali o dinheiro para casa, né? Isso muitas vezes pode se transformar nessa relação de poder, porque
porque a mulher estaria ali dependendo dele para sobreviver, né? Para se alimentar e aí tudo bem, você pode falar para mim, ah, não, mas ela cuida ali da casa, esse é o trabalho dela, né? Tudo bem, mas na prática, se o homem larga ela ou ela agora tem que viver sozinha e se às vezes ela não tem uma formação ou viva num lugar onde seja difícil arrumar um emprego, você percebe que ela tá dependendo muito mais dele financeiramente do que ele dela, né? Então algumas pessoas elas acabam se aproveitando, né, dessas situações, né? E acabam chantageando o companheiro ali dela, a companheira, né? Ou também o companheiro, né? Tem casos que ocorre o contrário, né? Mas eu dei mais esse exemplo nesse caso do homem com a mulher porque é algo mais comum, né? Na nossa sociedade ter esse tipo de caso, né? E às vezes a situação vai para algo assim que às vezes a pessoa sofre até violência doméstica por conta disso, porque ela tá ali uma pessoa totalmente desprovida de poder, né? E a outra pessoa ali que comete a violência, ela se sente ali mais poderosa, né? Ela de alguma maneira ela provavelmente deve se sentir mais do que a outra, né? Não existe ali uma relação mais horizontal, né? É algo assim mais vertical, de cima para baixo, né? Alguém dando ordens e a outra pessoa tendo que acatar, né? E muitas pessoas elas não vivem sem isso, né? Elas não conseguem enxergar ali ter uma relação algo mais horizontal, algo mais compartilhado, né? Não, ela quer ali ter alguém que dependa mesmo dela. Algumas pessoas gostam disso mesmo. Porque elas querem que também, por outro lado, que elas querem garantir ali um espaço também, né? Às vezes nem vai ter violência doméstica, nada disso. Às vezes é um ambiente tranquilo, mas algumas pessoas querem garantir ali que essa pessoa que convive ali com ela, como ela é dependente, ela acaba olhando só como que se ela não conseguisse viver a vida dela se não tivesse a outra pessoa, entendeu? Ela não tem ali uma autonomia, né? Ela não consegue viver algo assim como eu vivo a minha vida, eu quero estar aqui porque eu estou bem. Não, é algo às vezes, se não tiver tal pessoa, eu tô ferrado porque eu não nem sei como me virar. Então, se você observar na sociedade, tem muitas relações assim, né? Não só na parte doméstica, né? Às vezes no trabalho também, né? Algumas pessoas às vezes extrapolam em algumas coisas que fazem para criar algo como, nossa, se não tem aquela pessoa ali, todo mundo não tem, a gente não sabe o que a gente vai fazer se aquela pessoa é insubstituível. Entenderam? E muitas vezes por trás dessa pessoa que quer ser insubstituível, quer ter esse poder, né? Ela traz uma insegurança para a pessoa, né? Mas a pessoa mais insegura, ela vai ter uma insegurança trazendo esse poder na mão dela, né? Então, ela vai se segurar. Só que ela não tem que ela pode observar ou não, né? É uma ilusão, né? Que as pessoas não estão olhando ela, que ela é dependente.
Elas estão olhando o que aquela pessoa está proporcionando para elas. Então, acaba sendo algo assim muito mundano, assim, mais superficial, né? E meio um pouco doentio também, porque se a pessoa tentar abrir os olhos melhor para observar a situação, ela vê que não faz muito sentido, né? E um outro, algo assim que eu acho assim, que no Brasil, pelo menos, é algo assim muito forte, é a parte da educação, essa parte do poder, né? Eu creio que aqui no Brasil, vocês podem observar, qualquer tipo assim de informação ligada à educação, quando é passado digamos assim, um professor que vai passar uma informação, né? Claro que eu não estou generalizando de maneira nenhuma, né? Mas no geral, né? É algo assim muito no conta-gotas, né? Parece muitas vezes que alguns professores eles querem deter aquele poder, né? Que é o conhecimento, né? Eles às vezes eles não querem ali que o aluno se desenvolva, que eles não querem passar aquele conhecimento ou passar a maneira ali do aluno buscar e ter autonomia para ter aquele conhecimento. Não, às vezes eles querem deixar ali às vezes nem é consciente isso, às vezes é algo inconsciente, né? E querem deter aquele conhecimento. Eles querem que o aluno aprenda, mas não que aprenda tanto e se desenvolva tanto. Porque uma vez que o aluno aprenda tudo e até extrapole o professor ali já não perderia aquele poder ali, que é um poder você ter certos tipos de conhecimento, né? Então eu acho assim que no geral aqui no Brasil tem muito esse problema assim do conhecimento, né? Você observa às vezes em outros países não é tanto assim. Eu acho que se alguém aí já teve aula com pessoas de outros países, pelo menos eu tive essa impressão. Não é tanto assim, né? Parece que a pessoa tem mais uma noção assim de que não, por mais que eu tenha essa fome de poder e queira segurar esse conhecimento, não, isso aí vem acima o conhecimento, passar o conhecimento adiante vem acima dos meus próprios interesses, né? Parece que tá mais assim, mais claro para essas pessoas, né? Mas é claro, eu não tô generalizando aqui no Brasil, mas também às vezes você tem que pagar caro para ter algo melhor mesmo, para ter uma aula melhor, uma informação melhor, né? E hoje em dia no YouTube o que eu acho muito legal é que acaba dando espaço para outras pessoas, né? Tem aulas de diversos assuntos e muitas pessoas passam muita informação mesmo, né? Eu acho que isso até ajuda muito a quebrar, assim, esses paradigmas, assim, né? Mudar essa ideia, né? Porque é algo terrível, né? Você segurar o conhecimento, quando você tem um conhecimento, é algo muito mesquinho que dificulta muito o desenvolvimento da sociedade, né? Porque isso ali encaixando depois quando, digamos assim, uma criança ali que estudou e tal, e depois quando passando para a parte do trabalho, né? Aí já vai chegar uma argumentação de que tal pessoa ali ela não estudou tanto, então ela pode ganhar aí um salário mínimo e tudo bem, ela teria que se esforçar mais para ganhar mais, estudar mais, né?
mas na minha opinião, é algo assim meio mesquinho, e toda essa detenção de conhecimento parece que monta todo esse cenário, né? Porque tudo bem, é ótimo que as pessoas busquem conhecimento, é, você vê a diferença, né? Quando existe essa maior curiosidade nas pessoas e quando não fica muito preso a um conhecimento só, ou, por exemplo, aquela pessoa que às vezes só estudou aquilo que estudou na escola e nunca mais estudou nada. Claro que tem diferença, né? Claro que é ótimo o conhecimento, quem se interessa por aprender novos idiomas, instrumentos musicais, novas leituras. Tudo isso é ótimo, é válido. Eu acho que melhora a sociedade, né? Mas uma coisa que eu acho que às vezes não justifica é ali a pessoa ali que, sei lá, vai trabalhar como um exemplo, vai lavar pratos num restaurante. E às vezes uma outra pessoa que trabalharia em algo mais burocrático, sei lá, como um banco ali, né? Eu acho assim que não justifica essa pessoa que lava ali os pratos, ela ganhar ali tão menos. Não que eu acho que o trabalho burocrático tenha que ganhar menos para se equiparar a essa pessoa que lava pratos. É um exemplo, né? Eu acho que o salário mínimo teria que ser mais alto, né? Porque, porque não justifica, sabe? Você vê. Eu vi esses dias vi um vídeo daquele canal Via Infinda, do Eliezer, e ele faz lá um comparativo, né? Com os salários lá com que o salário, um dia de trabalho com salário mínimo na Inglaterra, quanto que a pessoa ganha, e um dia de trabalho aqui no Brasil, né? E como ele fala lá, é a pessoa do salário mínimo que ganha o mínimo do mínimo, e vários tipos de trabalhos estão englobados nesse salário mínimo. E tudo bem, aí você vai falar, mas a pessoa lá da Inglaterra, ela tem um nível educacional melhor e blá 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 e tal. Tá, mas para você lavar um prato, você não tem que lavar o prato e recitar um poema de Shakespeare e blá blá blá. Não tem essa necessidade. Ah, é legal, pô, legal se a pessoa lá que lava prato gosta se interessa por outros assuntos, mas ali é um trabalho que precisa ser feito. As pessoas precisam daquele trabalho, precisam que alguém realize aquele trabalho. E a pessoa tem que ser paga por aquilo com algo assim minimamente digno, que dê para ela ir ali no mercado e comprar uma boa comida e ter tempo livre para se desenvolver, ou para tempo livre para fazer nada e não fazer nada, entende? Para passear, poder viajar, né? Porque uma pessoa trabalhar dentro de um salário mínimo, é muito restrita ali a vida dela. É muito difícil, geralmente a pessoa acaba, se ela busca fazer mais coisa, ela acaba mais ricos, porque não justifica, sabe? Ela não, o livro dele, ele coloca bem isso, sabe? A diferença, né, de salários, né? Que não faz sentido, não é que eu não tô aqui defendendo nada político, é que todo mundo tem que ganhar igual, mas tem coisa que não faz sentido, né? Não, a diferença é muito gritante, e o mínimo básico ali
não justifica ali, né, para a existência da pessoa, né? Ainda mais o que eu acho mais estranho disso num país como o Brasil, com tanta riqueza, assim, com tanto potencial, né? Sei lá, para mim eu acho estranho. Mesmo que alguns digam aí que é por conta da corrupção e tal, né? Mas a gente sabe que em países desenvolvidos isso ocorre também, entendeu? Então, tem coisa que não, às vezes não cola, né? Às vezes a gente começa a pensar melhor e vê que não cola mesmo, sabe? Não tem porquê, né? Não se justifica certas coisas. E entra aí de novo essa coisa do poder, né? Ali, o poder do conhecimento mexe muitos pauzinhos nesses quesitos, né? Como que é importante essa coisa do conhecimento tá solto para todos, porque se todos começam a receber aquele conhecimento de uma maneira mais uniforme e horizontal, as pessoas começam a concluir essas coisas. Não vai ser uma pessoa ou outra que teve um acesso melhor que vai concluir, e às vezes dessas que tiveram esse acesso melhor que vão concluir, elas vão se calar também e vão fingir que nada está acontecendo, porque elas às vezes temem perder os privilégios que elas têm, né? Às vezes elas acham que vão perder com aquilo. O que eu acho também que é uma ilusão, né? Porque você vivendo num local onde tanta gente assim não tem o mínimo ali, é algo que espirra em todos, né? Todo mundo acaba perdendo com isso. Só que a pessoa, às vezes, ela tem aquela ilusão, né? Ah, não, eu tô aqui, eu tive uma educação melhor e tal, já garanti o meu aqui pra minha família. Só que ela abre a porta da casa e a casa tem que ter 1000 grades, o carro tem que ser blindado, num tipo de guerra, né? Vive mal também, né? Então, de novo essa questão do poder, né? Que o poder trazendo ilusão na vida das pessoas, né? É uma ilusão, né? É uma ilusão ali. Também às vezes a pessoa fala, não, olha, eu sou melhor ali que fulaninho porque eu lutei na vida e tal, e consegui ter uma vida melhor, uma condição melhor. E daí, né? E daí, né? Porque não, é legal, é importante a pessoa lutar e buscar uma condição de vida melhor, né? Mas às vezes você vê ali, você vive num local onde a resto da população não tá caminhando um pouco junto ali. Eu acho que a gente às vezes esquece que tá no mesmo barco, né? E isso é nítido quando você vai em outros países que o pensamento não é bem esse, a condição não é bem essa, né? Um outro aspecto muito presente, pelo menos assim no meu dia a dia, é que tem algo assim muito relacionado a pessoa tem que sempre buscar mais, ela tem que trabalhar quantas horas for necessário e fazer bicos. A maioria das pessoas que eu conheço fazem bicos, elas não trabalham só aquelas horas ali. Elas sempre estão buscando diversas coisas para trazer ali mais dinheiro para elas. E parece que isso também é algo assim relacionado à questão do poder, né? A uma certa lavagem cerebral de manter ali o poder. Porque
a maioria das pessoas acaba não tendo um tempo ali para refletir sobre o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo aquilo, se às vezes o que elas estão fazendo é algo que está no automático, né? No piloto automático. A pessoa às vezes não vai conseguir amadurecer essas ideias porque ela tá sempre só fazendo coisas, né? Ela não para de fazer coisas. O único momento que ela não tá fazendo mil coisas é quando ela está dormindo. Que às vezes, em muitos casos, são pouquíssimas horas, né? Então acaba que nunca tem uma reflexão, né? Se às vezes ela lê um livro ali ou assiste um filme, ela só tá ali fazendo aquilo, ela não tem um tempo depois para digerir aquilo e refletir sobre aquilo. Às vezes passam uns dias ali, a pessoa nem lembra mais o que ela assistiu, o que ela leu, o que ela viu. É aquele monte de informação amontoada ali que ela engole, que ela coloca para dentro, né? Então acaba que vira uma sociedade alienada, né? Alienada e mais fácil de você manter. Se você tá ali sob essa sociedade, você manter aquele pessoal ali distraído, entendeu? Aí, por exemplo, às vezes você vai me perguntar se eu acho que a pessoa, o poder sobe a cabeça da pessoa, né? Se ela passa a ter um poder a mais, ela começa a agir de uma maneira diferente, que às vezes ela ali, entre aspas, é boazinha porque ela não tem poder nenhum, né? E eu acho assim que em muitos aspectos sim, né? Principalmente quando você fala assim de grandes poderes, né? Porque eu acho que acaba sendo algo ali do ser humano, né? Ele acaba ali quando aquele poder começa a vir, a pessoa começa a ver a realidade dela ali mudar por conta do poder, as facilidades que ela tem com aquilo, ela começa a acreditar naquela ilusão, né? E ela começa a mudar a atitude dela. Eu acho que é algo assim muito comum uma pessoa agir dessa maneira. A não ser que ela tenha assim algo bem claro na cabeça dela, esteja assim muito bem avisada sobre isso, né? Entenda bem isso, mas mesmo assim corre-se o risco de no momento ali que ela tá com aquele poder na mão, ela acabar sendo levada por aquela situação, né? Então, por isso eu acredito que seja importante que tenha os mecanismos no Estado, na sociedade, que segurem essa manifestação assim, egoísta e completa do indivíduo quando ele começa a tomar posse desse poder, né? E você vê, né, que no final o que faz com que esse poder seja algo mais controlado é o fato das outras pessoas mesmo da sociedade estarem ali, como diz, olhando, cobrando aquilo, né? Observando, percebendo que a pessoa ali no poder, ela tem que estar sendo vigiada pela própria sociedade. Então você vê, assim, em países onde as pessoas elas estão mais atentas a tudo isso, você consegue conter mais essa manifestação do indivíduo, né? Porque esse indivíduo que está no poder, ele vê ali que ele não está sozinho ali, que ele não está ali governando um bando de crianças ali que
não sabem o que estão fazendo ali, não estão observando nada, né? Ele tá tendo consciência ali que as pessoas estão atentas, né? E assim como em qualquer relação de que tenha assim alguém ali liderando o local, né? Tanto na política como numa empresa, no trabalho, numa escola, é ter essa consciência, né? Essa consciência que esse comportamento está aí e faz parte de todos nós, né? Essa ideia também de poder, se nós formos lembrar da história aqui do Brasil, né? Levando ali para a época da colonização e tal, já é o poder ali por exemplo, dos europeus chegando aqui nas terras brasileiras, né? E querendo sobressair a cultura, a tradição deles sobre os indígenas, por exemplo. E impondo aquilo, né? Não tendo assim um respeito, né? Querendo ter uma dominação, né? Tirando ali dos indígenas, das tribos, a característica ali cultural, língua, tirando aquilo e querendo impor ali o que para eles seria o certo, né? Como a religião deles, costumes, e colocando de uma maneira assim vertical, né? Não tendo algo assim, uma conversa horizontal do tipo, deixa eu aprender com vocês, vocês aprendem comigo. Não foi esse tipo de pensamento que teve, né? Foi algo querendo impor porque eu acho que eu sei o que é melhor para mim e para todos aqui. Entenderam? Então, criando ali fazendo com que destruindo, né, a cultura ali do local, né, e foi perdido praticamente tudo, né. Tanto é que hoje em dia nós aqui pouco conhecemos, né, dessas tribos, dos costumes. O que a gente conhece assim é muito superficial, né? Foi praticamente acabaram ali com aquela história ali, né? Por essa questão do poder ali, né? Para dominar o território ali, as riquezas que haviam no local, né? Então foi feita toda essa coisa assim meio que artificial, né? Todo esse processo artificial, né? E até no começo aí da colonização, as roupas que eram usadas, os tipos de costume que era tentado assim, que tentavam impor, era algo assim que não fazia sentido, né? Às vezes em locais quentes, as pessoas tinham que usar vestidos super grossos. E aí com o tempo algumas pessoas foram percebendo que não fazia sentido, né? E foram saindo um pouco desse caminho, né? Aí até na parte da religião, que é um assunto assim já mais polêmico, também essa questão do poder, né? Qual que é a religião mais certa, qual que é a verdade, aí impondo com poder, essa é a religião certa, se você não é dessa religião, nós vamos te caçar, entendem? Algo bem assim impositivo, né?
Por quê? Para ter essa dominação, para ter esse poder, né? Porque quanto mais pessoas ali olhando para o mesmo local, né, para um mesmo sentido, mais poder se concentra na mão de quem está buscando esse poder, né? E não deixando assim com que as pessoas se manifestem assim culturalmente, manifestem a religião, as crenças que queiram manifestar, né? Não, sempre assim, algo mais agressivo, né? Algo assim que não tá buscando assim o conforto, algo cultural que faça sentido ali para aquelas pessoas. Não, tá sempre buscando impor uma só verdade e que todos devem aceitar. E por último também algo assim que é a grande, o que causa muito essa manifestação do poder, de qual povo se sobressai sobre outro povo, o país mesmo, um país contra o outro, é a questão das guerras, né? Que as guerras elas acabam surgindo por conta disso, né? Por conta de um país querer ter o poder ali, ter o domínio sobre outro país ou sobre povos, né? E isso gera uma série de questões, de tragédias, de problemas mesmo, né? E às vezes você vê ali os soldados que acabam indo ali para a guerra, eles não estão tão assim tão atentos a isso, né? Às vezes eles acham ali que estão lutando por algum ideal, e até pode ser, né? Dependendo do caso, mas na maioria das vezes eu acho que a pessoa sempre, em qualquer fato, assim, o pessoal sempre tem que pensar, será que tem algo aí de poder que me interessa a alguém? Será que eu não estou sendo usado para que isso, para que alguém conquiste esse poder? Porque muitas vezes é isso que está envolvido, né? Isso que é o tema da questão. E muitas pessoas na história, no passado atrás, foram enganadas, né? Foram manipuladas com outras justificativas, né? Ou até a justificativa do poder mesmo, para ter um poderzinho ali a mais, né? E só que, na verdade, essas pessoas esqueceram de olhar para quem está lá em cima, o que essa pessoa quer com isso, né? Entendem? Então, muitas guerras ocorreram e o tema central era isso, né? E muitas pessoas foram enganadas, ou muitas pessoas se deixaram levar ali por um pequeno poderzinho a mais ali momentâneo, ou uma promessa até, né? Uma promessa de poder, digamos assim, se ganharmos a guerra, eu vou ter tal e tais vantagens, porque eu estava aqui lutando, né? Então esse assunto seria bem mais assim, ele dá muito pano pra manga, né? Mas as pessoas às vezes esquecem de refletir isso, né? Refletir essa coisa que vem da própria natureza humana nos tempos modernos aí, contemporâneo. É algo assim muito presente, né? E que nos dias de hoje continua sendo muito presente, né?
quando eu vejo ali um livro de história, eu não me sinto assim tão distante desse passado, né? É igual naquela música lá do Cazuza. Lá eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades. Isso é muito assim, né? Se você lê a notícia, abre as notícias do dia, você lê um livro aí de história ou acompanha, né, uma videoaula sobre a história, você vê, a gente observa que pouca coisa mudou, né? Na estrutura, assim, né? Algumas coisas mudaram assim superficialmente, né? Às vezes dá essa impressão que teve um grande movimento, né? Ou, na minha opinião, houve um movimento, mas a estrutura em si não, nem tanto, né? Como essa questão mesmo do poder, né? E isso é algo assim que não, a meu ver, não mudou, praticamente não mudou, né? E aí se a gente começa a observar o nosso dia a dia, as pessoas ali da nossa comunidade, da nossa cidade, depois do nosso país, e daqui a pouco de outros países e do mundo, a gente começa a chegar a essa conclusão que pouca coisa mudou, né? Que a história, ela continua se repetindo, né? E que a gente não sabe até quando, né? Vai continuar a se repetir, né? Até quando será necessário, né? Que as coisas sejam, às vezes, dessa maneira e não, às vezes, de uma maneira mais, talvez, mais inteligente, né? Que às vezes é uma maneira, assim, um pouco burra. É um pouco burra em alguns aspectos, parece ser meio burra, né? Parece que tá ocorrendo uma vantagem ali, mas é pura ilusão. Então, por hoje é só. Se vocês se sentirem à vontade aí para comentar e falar aí o que vocês acham sobre essa questão do poder, né? Nos dias de hoje, ou mesmo aí na história do Brasil e do mundo. Sintam-se à vontade para comentar. E se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não gostaram, negativem. E podem também fazer críticas, tanto construtivas como também não construtivas, porque é legal ler os comentários. Então é isso, até mais.